Teatro, o podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. A Patrícia Portela é escritora, dramaturga, encenadora, talvez outras coisas nos arredores destas algumas coisas. Para captar os muitos mundos da Patrícia Portela temos de pensar em vários formatos: o livro, o texto, o teatro, a instalação, a performance, o cinema. Comum a todos talvez a palavra, Patrícia, seja aquilo de que não prescindes. Olá e obrigada por vires ao teatro. A escrita para ti costuma ser... ou melhor, começa por ser mais um meio do que propriamente um fim, isto é, passa tudo pela escrita, mas a escrita nem sempre é o lugar de chegada, que pode ser um espetáculo ou uma performance. É assim ou nem por isso? Para já, obrigada pelo convite. É uma bela pergunta para começar, porque eu acho que a palavra é sempre um meio, é sempre um instrumento antes de ser qualquer outra coisa. Não só no trabalho, neste caso, no que faço, mas também em tudo e para toda a gente. E é algo que me fascina e que me assusta, é o facto de nós não... cada vez usarmos menos a palavra, cada vez nos reduzirmos a palavra a uma espécie de vocabulário, ou de léxico muito reduzido, de uma espécie de dicionário muito reduzido de palavras, e portanto vamos falando cada vez menos, pensamos cada vez menos e temos um instrumento cada vez mais fraquinho e mais pobrezinho. Usas emojis na tua comunicação? Não. A não ser quando troco com a minha filha, e é sempre para ela se rir à gargalhada com a minha total incapacidade de fazer. Selecionar o emoji adequado. E uma ideia, quando aparece, diz-te logo o que é que quer ser, se é um livro, se é um espetáculo, se é uma instalação? É uma bela de uma pergunta à qual eu poderia responder sim e não, e cada uma levava para um caminho diferente. Tirando os casos que são encomendas, não é? Vais fazer um espetáculo, então tens de pensar no espetáculo, mas quando... É raríssimo quando vem por geração espontânea. Eu acho que nunca tive encomendas. Por acaso, a primeira encomenda que tive e que tenho assim um imenso orgulho, e que foi para um texto, e que foi a primeira vez que eu recebi dinheiro para escrever, porque é uma coisa que se calhar é assim, uma espécie de informação velada no nosso meio, mas poucos de nós ganham com o que escrevem ou com o que publicam. Mas o Francisco Frazão convidou-me há muito, muito tempo para escrever uma peça para o Panos, que por acaso é agora é do Dona Maria II, do Dona Maria II, mas na altura era da Culturgest. E é uma peça que continua a percorrer mundos e a ser reencenada, e que na altura era para ser feita por estudantes e por teatros amadores, e agora continua a ser. Qual é a peça? Chama-se Escudos Humanos. E é uma peça que é assustadoramente cada vez mais atual. Na altura foi uma espécie de... eu queria escrever algo para muita gente e tinha acabado de ir a Ramallah fazer um espetáculo. E, portanto, é a partir de um episódio que me aconteceu, porque fiquei horas e horas na fronteira, porque era uma pessoa suspeita, porque as pessoas que fazem arte podem ser suspeitas num sítio tão estranho e agora tão na moda, digo isto com muitas aspas e com muita ironia e com muita pena e com alguma dor, numa fronteira como a de Ramallah, portanto, para passar de território israelita para território ocupado da Palestina. E foi a primeira vez que tive uma comissão, e aí não sabia o que havia de fazer, não é? E, portanto, a ideia veio depois. Podias fazer qualquer coisa? Podia fazer qualquer coisa. Tinha só a regra de que tinha que ser feito para muita gente o poder dizer. Eu não diria que é uma ideia, porque eu sou muito fascinada com esta ideia de como é que surgem as ideias. Aliás, o primeiro livro chama-se Odília, ou a História das Musas Confusas na Cabeça de Patrícia Portela, que foi também um espetáculo. Fascina-me imenso, não é? Quando uma pessoa tem uma ideia, depois já não a pode não ter. Já lá está. É um bocadinho como andar de bicicleta. Mas pode não lhe dar continuidade, ou trela. Ou pode pôr trela e ela depois não cresce, não é? Também pode ser. Mas não, é uma coisa muito fascinante, não é? Porque uma ideia não é uma palavra, não é? A ideia não é uma imagem, a ideia não é uma... Para mim é uma sensação. Portanto, é uma coisa... E que vem um bocadinho... vem atrelada, se calhar não tem trela, mas vem atrelada... um formato, isso acho que sim. Eu não distingo muito conteúdo de forma, nem forma de conteúdo. Aliás, acho que quando se faz isso, deixa-se de fazer coisas. Vou querer falar mais sobre isso, de formas e conteúdos, necessariamente. Mas vamos ao mercado, o Mercado das Madrugadas. Um espetáculo do Dona Maria II, que é neste momento o mais próximo que podemos estar de ver um espetáculo no edifício do Dona Maria II, que está em obras ainda. Ao lado. Mas este mercado instalou-se mesmo ali ao lado, no Largo de São Domingos, depois de já ter estreado em Aveiro. Que tipo de transação física ou espiritual é que se pode fazer num mercado das madrugadas, Patrícia?
Podem-se fazer quase todas as transações e, tendo dito isso, deixo ao critério dos ouvintes o que é que isso quer dizer, porque podem mesmo, numa praça podem-se fazer todas as transações, lícitas, ilícitas, legais e ilegais, mas aquelas que me interessam mais são as físicas e as metafísicas, e quando digo isto, digo, aproveitando a tua pergunta mais uma vez, uma praça é um lugar de troca, não é? Por excelência. Mas muitas praças são neste momento locais de passagens onde podem passar turistas, e mesmo Lares de São Domingos tem um grande número de turistas que passam por lá, não ficam, mas passam, e que vão comprar uma sardinha. E ginginha? Tem a Ginginha, que é um ali sítio que, pronto, até mesmo um largo muito específico e muito habitado, mas nós cada vez ocupamos menos o espaço público. Ocupamos cada vez menos com arte, ou com projetos, ou com discurso, mas também com os nossos corpos, não é? É raro fazermos um encontro em que diz, olha, vamos ali à praça, vamos ali conversar à praça. Por que não? Porque é que nós temos que ir consumir, não é? Porque é que temos que ir sempre para um restaurante, para um café, para um bar? Porque é que não vamos à praça, não é? Que era o lugar onde nos podíamos todos encontrar e onde vão... Se eu for a um café onde uma cerveja custa 2,5€, eu só vou encontrar um determinado tipo de pessoas. E eu na praça não, na praça posso encontrar toda a gente, e por isso é que eu queria muito ir para a praça, queria muito fazer teatro na rua, mas não queria fazer teatro de rua, e não, com isto não estou a dizer nada de pejorativo, não é isso que o que eu queria dizer, era, acho mesmo importante que os mundos se encontrem e que não haja portas a fechar a passagem entre estes mundos, e porque é muito bonito, e o que aconteceu em Aveiro é maravilhoso, são pessoas que vão a passar com a família e param para ver, e depois vêm no dia seguinte para ver o resto que não viram no início e trazem amigos. Mas há essa ideia de poder passar, ver, seguir, sim, e interagir também ou não? Sim, também, tudo é possível, como numa praça, não é? E trocam-se ideias, trocam-se propostas para revoluções futuras, trocam-se sugestões, trocam-se histórias passadas, que eu acho também muito importante. A praça, o lugar público é o lugar onde nós podemos aprender sem ser com os nossos avós ou com os nossos professores, não é? Este mercado foi muito baseado também na Praça de Marrakech, que é uma antiga paixão minha e que é património universal, né? Património mundial, património não físico, património imaterial, acho que é assim que se chama. Não pela praça em si, portanto não é o edifício, não são os edifícios, não é o chão, mas no fundo é esta ideia de que se pode passar, né? Principalmente em sítios, em lugares, e Lisboa também é uma cidade assim, né? São lugares de cruzamento entre os que vêm do mar, os que vêm da África, os que vêm de Espanha e de França, não é? E as pessoas podem se cruzar aqui, trocar impressões e dizer, olha, há perigo, não é? Num tempo pré-internet, olha, há perigo ali, não vais por aqui, não é? Para quem vai a passar, ou queres descansar, podes descansar aqui. Aliás, Marrakech acho que quer dizer a Praça do Repouso, ou o lugar do repouso, portanto é um lugar também de passagem entre o deserto e o mar, não é? Esses lugares de passagem são fundamentais para nós habitarmos e para nós conhecermos outros mundos que não o nosso. Nós tornamos sedentários da forma mais horrível possível, que é o sedentário que não se mexe e carrega num botão e alguém lhe vem trazer alguma coisa à casa. Apesar de poder, a partir desse assento, potencialmente estar em contacto, aceder ao mundo inteiro, não é? Aceder, e não sei se a palavra está certa, aceder pode, ou potencialmente saber da existência de... Sim. Agora, existir ou habitar, não pode. Não é? Conhecer também acho que não pode. E acho que nós devíamos fazer essa questão. Isto não é um manifesto contra nada do que seja tecnológico e digital. Acho que é contra a forma como nós... Nem é contra, é só uma reflexão sobre como é que nós usamos os meios tecnológicos e todos eles, não é? A grande revolução. Eu sou da geração da revolução... da informação, não é? Apanhaste o antes e o depois. O antes e o depois, e isso faz parte dos que criaram isso, não é? Criaram esses hábitos, mas também criaram a própria da internet e o objetivo, eu lembro-me de um grande, que é um dos grandes fascínios, não é? Nós íamos ficar todos mais próximos, todos mais conhecedores, todos mais informados, todos mais livres, todos mais diferentes. E o que nós estamos a fazer com isso é exatamente o contrário. Somos todos mais comparáveis, somos todos mais consumíveis, somos todos mais iguais, somos todos mais monocromáticos, monoculturais. É uma pena. Nós somos o que somos e chegámos aqui, não é? A invenção da roda e da internet e do foguetão, porque éramos nómadas, porque passeávamos e encontrávamos coisas, não é? Mas achas que essa viagem
estou-lhe a chamar viagem, não sei se era exatamente isso que querias dizer, mas é essencial para criar ou para escrever, porque eu estou fazendo advogado do diabo, há imensos exemplos de escritores que nunca saíram... Kant também supostamente nunca saiu da sua secretária, mas tinha mundo e passeava. Ou seja, quando eu digo isto, não é preciso tu apanhar não um ir avião até Nova Iorque. Pode Todos ser só os ir até à grandes praça. escritores. Pode só ser ir até E à conversar praça, com as pessoas da há praça. pessoas que lá estão, exatamente. Mas deixa-me pegar ali na ideia de revolução, ainda para mais neste ano em que celebramos uma tão especial. É curioso porque quando falamos de revoluções futuras, não é? Este espetáculo anda também à volta disso, em princípio não queremos que haja um golpe militar, não é? Para derrubar o poder. Em princípio não é isso que queremos de uma revolução. Não. Agora, a revolução em democracia é sempre uma metáfora, ou seja... Não. Que formas é que pode ter uma revolução quando se vive em democracia? E não queremos, em princípio, um golpe militar, como foi o 25 de Abril. É voltar ao início da palavra, não é? A revolução, a origem da palavra tem um significado científico, não é? A revolução é a revolução de um planeta à volta do Sol, um planeta à volta de si mesmo, é um ciclo, não é? É um movimento de mudança, perpétua mudança, não é? Vais mudando, vais andando à volta, e vais percorrendo e vais criando uma viagem. Depois é com o século XVIII, XIX que acaba por haver uma apropriação política da ideia de revolução, que é algo como cortar tudo o que está para trás e implementar uma coisa nova. E quando estávamos a fazer este projeto, precisamente, e até pelo peso que a palavra revolução tem muito ligado ao século XIX e século XX, não é? E às revoluções icónicas como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, não é? Em que quase sempre rolam cabeças físicas. Exato, físicas e de formas bastante violentas, e implementam-se outras metodologias e outras formas de governação que acabam, todas elas, de alguma forma, também noutras ditaduras e noutros totalitarismos. Isto faz-nos pensar, não é? Faz-nos questionar. Por outro lado, a nossa revolução é uma revolução que tem muito a ensinar ao resto do mundo. Não sei como é que, no meio desta história toda, não é? Nós embelezámos a Guerra Civil de Espanha, que é uma coisa tenebrosa e que se desfez e que se transformou lentamente noutra coisa, enquanto que a Revolução Portuguesa é algo que devia ser um exemplo, acho mesmo. É uma revolução muito bonita, porque lá está, o povo ocupou a praça. Antes que a Revolução se desse de uma maneira, o povo fez a Revolução de outra. E há algo aqui muito, muito fascinante no poder que nós temos quando nos juntamos todos na praça à mesma hora, com a mesma vontade, não é? E ocupamos a praça. Se nós ocupamos, outros não podem ocupar. E eu acho que neste momento temos essa necessidade outra vez. Mas por isso é que eu acho que nós, com o decorrer do processo de ensaios e de ocupação das praças por onde fomos andando e ensaiando, a minha grande questão é a greve como forma de revolução. Ou seja, a revolução pode ser, agora sendo assim, muito... E não queria usar a palavra metáfora, mas metafórica. Pode ser interior. Não é que pode, tem de, para começar... Mas acho que as revoluções são, neste momento, as próximas são revoluções, são gigantes, são pequenos átomos, somos nós todos a fazer de átomos no mundo e todos a virar e a fazer uma espécie de efeito dominó e, por exemplo, a greve parar, e temos imensos motivos para parar todos, é a única maneira de não descarrilar neste comboio que está sem condutor neste momento no mundo. Aprendemos alguma coisa com a pandemia nesse aspecto? Porque foi uma paragem, forçada, é certo, mas foi uma paragem. Foi, e aprendemos e recusámos. E, portanto, isso foi também uma das questões para muita gente, não é? Ou seja, percebeu-se, e é uma das coisas que me fascina também, que é, existe uma guerra, é preciso mobilizar toda a gente para ir para uma guerra e de um dia para a noite consegue-se mobilizar toda a gente, consegue-se fechar um país, conseguem-se lançar 400 bombas que matam 20 mil pessoas, que não têm nada a ver com a estratégia geopolítica de meia dúzia de pessoas, mas não se consegue parar as pessoas para reconstruir um sistema social. E isto é estranho, também demonstra que nos falta aqui qualquer coisa como seres humanos, que não está a funcionar muito bem, porque temos uma enorme capacidade de criatividade e criatividade para atirar com 2 aviões contra 2 torres gêmeas, mas parecemos ter imensa dificuldade em ter criatividade para reestruturar uma sociedade numa direção que toda a gente aparentemente parece querer, não é? Porque nós todos falamos imenso, de uma série de mudanças que parecem todas óbvias para nós, mas depois parece que é muito complicado. E não é. O Mercado das Madrugadas está de 9 a 12 de maio no Largo de São Domingos, em Lisboa. Distingues teatro da performance? Eu faço esta pergunta porque reparei que no teu site tens uma secção que diz performance, uma que diz instalação, tens outras, mas não há nenhuma que diga teatro.
Porquê? Eu tinha pensado nisso. Porque não distingues? Não distingo. Okay. Não distingo. Eu percebo historicamente de onde é que vem cada um de cada lado, mas não. Para mim, teatro é uma arte pluridisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, o que quiserem chamar. Muito próxima da vida. Pronto, são pessoas a falar com palavras emprestadas e a brincar às vidas dos outros. No formato que quiserem, no tamanho que quiserem, com as roupas que quiserem, e portanto não faço grande distinção, mas se calhar porque sou filha de uma época em que todos esses mundos coabitavam e tive grandes mestres, mas também tive imensa liberdade, porque também fui das primeiras gerações a poder fazer muito, sobretudo na área da dança, na área da performance, na área das artes plásticas, porque eu vinha das artes plásticas. E, portanto, os mundos juntaram-se todos. Passei demasiado tempo preocupada em querer ser só uma coisa, para depois perceber que eu habito nos intervalos das coisas, eu e toda a gente. Fizeste há uns anos outro espetáculo no Dona Maria II para público juvenil, Robinson Crusoe. Fizeste uma cara de quem não se lembrava minimamente. Mas fizeste, não estou enganada. Fiz, senhora, porque eu pensei, nunca tive Teatro Nacional. Tive. Foi outra encomenda. Olha, afinal já tiveste, vamos descobrir aqui que já duas tiveste encomendas, que são as duas únicas peças que estão editadas, porque eu não edito as peças que escrevo, porque o guião nunca é só de palavras. Foi com o Álvaro. Exatamente, com o Álvaro Correia. Era mais ou menos pensar o que aconteceria se fôssemos atirados para uma ilha deserta sem nenhuma das possibilidades que tornam a nossa vida mais ou menos confortável. Exatamente. Mas quero pegar nisto para te perguntar se as premissas de um espetáculo, uma ideia forte, uma coisa que se diga numa frase, são importantes para ti, para te estruturares, ou pode-se começar um texto ou uma ideia de espetáculo sem essa ideia inicial que depois se vai dissecando? Ou é importante para ti teres... Isso é importante para mim ter uma ideia. Não, uma uma espinha dorsal muito forte, uma sinopse em duas linhas. E depois, a partir daí, extrair as consequências desse mundo inventado, ou do que Sim, seja. sem pensar. Acho que existir, basicamente, sem pensar, não faz muito sentido. Ou seja, eu percebo o que é que estás a perguntar e também tem a ver com as correntes artísticas e com os momentos que vivemos. Eu sou também uma grande fã e apologista de todos os movimentos e de associações de ideias e tudo mais, mas não, para mim se não há nada que me mova com muita urgência, tipo, não preciso fazer teatro, posso sofazar, posso fazer jardinagem, posso fazer coisa qualquer, mas não tenho aquela ambição, nem nunca tive querer fazer isto no teatro, querer fazer isto, é sempre algo que me move e que me consome. Eu não diria que é um tema, é uma inquietação, é mais uma inquietação. Por exemplo, no Mercado das Madrugadas a grande inquietação era: eu tenho 50 anos, eu tenho a idade da Revolução e queria muito, acho que nós movemos muito, lá está, também outra ideia da Revolução que é: isto está tudo mal, vamos mudar tudo. Portanto, é para destruir e nós é que sabemos como é que se faz. E tanto um lado como o outro faz-me alguma confusão. E eu queria pensar, por exemplo, o que foi o ponto de partida para a peça, qual foi o dia em que eu ou alguém com quem eu falei, com quem eu trabalhei, com quem eu refleti sobre este projeto, em que dia é que em tempo real, no tempo presente, no momento em que algo estava a acontecer, tu pensaste, por exemplo, faço-te a pergunta de volta, tu pensaste, o mundo vai ficar melhor. E é muito estranho perguntar isto a uma série de pessoas que acham, se forem todas de pós 25 de Abril, a maioria das pessoas não consegue, assim de repente, pensar num dia em que acordou e pensou, por exemplo, eu tive vários momentos assim, tive essa sorte, também vivi num momento em que isto ia tudo melhorar, não é? Sim. E quem viveu o 25 de Abril acreditou, sentiu no corpo, não é? E o Mercado das Madrugadas também é isso, é a experiência na praça dos nossos corpos, como espectadores, ou como autores, ou como atores, ou como performers, ou como quisermos chamar, a experiência de pensar que o mundo pode mudar para melhor. E, portanto, isso é uma coisa que me inquieta. Se nós não acreditarmos verdadeiramente pode melhorar, como é que nós podemos ser agentes ativos da mudança se nós depois sentamos no café e dizemos é sempre assim, está sempre tudo na mesma, não viste, olha ali, aquele mudou, temos novas eleições, está tudo igual, está pior, não é? E com este tipo de raciocínio, por exemplo, isso é uma inquietação, porque isto são formatos, são formas de pensar que nós encasinamos. Uma inquietação que não decorreu diretamente, presumo, porque não daria tempo, das eleições que tivemos, inesperadamente. Não, agora. as eleições só vieram confirmar que aquilo estava certo. Sim, que o espetáculo valia mesmo a pena. Valia mesmo a pena, exatamente. A tua crónica quinzenal no Jornal de Letras tem um nome tão engraçado quanto enigmático, chama-se Na Hora de Comer o Treinador, é o nome da tua crónica. Tu explicas numa crónica, há uma crónica em que tu explicas a origem desse nome.
Queres contar essa história? E por que razão é que ela te apanhou a ponto de quereres que ela sobrevoasse todas as tuas crónicas? Que depois não têm nada a ver, não têm necessariamente a ver com essa história, não é? De certa forma até tem, que é a coisa estranha que aconteceu. Aliás, aconteceu uma coisa muito bonita, foi o meu grande sonho, era trabalhar no Jornal de Letras. E ainda é, porque na verdade eu só faço uma crónica. Deixa aqui para os da Carlos. Querias ir para a redação. Adorava. Do JL. É das coisas mais bonitas. Eu tive o prazer de assistir a algumas. É assim, é absolutamente mágico. Isto era para o seguinte. Primeiro, eu pedi para fazer crónicas. Portanto, foi um dos poucos momentos de coragem. E depois recebi uma resposta e disse, sim, pode escrever. E de repente fiquei uns meses sem dizer nada, porque não sabia o que havia de fazer. E entretanto eu queria fazer qualquer coisa em nome. E desde então, isto é de 2017, é desde janeiro de 2017. E eu queria fazer algo que fosse na primeira pessoa, que é muito questionável hoje, não é? E que eu continuo a defender muito, porque é o lugar da ficção, eu pôr-me nos sapatos dos outros e eu falar em nome de uma baleia, no caso da hora de comer o treinador, ou eu falar em nome do Trump. Pensar, que é que, por exemplo, há uma das crónicas é sobre a Nancy Pelosi, quando ela rasga o discurso atrás do Trump. E depois pensar, o que é que ele está a pensar neste momento? Se eu me pusesse naquela situação, o que é que eu pensava para chegar ali? E é um exercício de dar voz a coisas que não podem ser ditas, de alguma forma. Portanto, essa crónica é muito assim. E a primeira que eu fiz foi sobre uma baleia, que era uma das minhas paixões, dos meus fascínios, que é a Tilicum, se não me engano é esse o nome, que foi uma baleia que comeu o treinador. Foi uma baleia que ficou presa durante, aliás, como qualquer baleia, ou golfinho, ou em cativeiro. Um bicho em cativeiro que serve para encantar as crianças e tirar fotografias e bater lá na bolinha e dar saltos em piscinas minúsculas, não é? Era uma baleia que estava habituada a fazer milhares de quilómetros por dia, de repente está ali numa piscina a andar para trás e para a frente. E, portanto, foi uma espécie de analogia entre uma baleia que anda de um lado para o outro, e é uma história verdadeira. A única coisa que ela fazia, ficava fechada para aí 17 horas, se não me engano, fechada num cativeiro, mesmo fechada numa jaula, e depois saía só para fazer o seu exercício. E acabou porque não comeu, no sentido de não comeu, mas abocanhou a treinadora, porque um dia não havia peixe suficiente no balde, e as pessoas assistiram à morte dessa treinadora, porque ela puxou para baixo com toda a delicadeza, deixou-a cá em baixo, voltou outra vez, deixou-a voltar cá para cima, voltou a puxar, e entretanto abocanhou-a e morreu. E esta ideia da imagem e eu fiz esse paralelo com as eleições, foi a minha primeira crónica com as eleições, quando o Trump ganhou pela primeira vez, e que é o votante que está farto de não ser, e que no fundo não é muito diferente do que aconteceu agora nestas eleições, agora em 10 de março, que é o votante que está farto de ser maltratado, de ser humilhado, de ser ignorado, diz, então agora o voto chega, então agora o voto contra, então agora... E que é uma votação que, como se viu depois do 25 de Abril, depois de marcharem, de saírem à rua, não gosto da palavra tanto de marchar, porque induz outro tipo de ritmo, mas depois de festejarem uns 300 mil, 400 mil pessoas na rua no 25 de Abril, só em Lisboa, porque no resto do país também andou muita gente, de repente as sondagens mudam e afinal o votante comum já não votaria desta maneira como no 10 de março. Não passou nem mês e meio. Portanto, era uma analogia entre isso, que é tu acabas por comer o treinador, ou seja, acabas por comer aquilo que é bom, ou de estragar aquilo que é bom, porque ninguém te ouve antes. E isto, eu acho que nós vivemos um período assim. Nós estamos na hora em que comemos o treinador. Precisamos de comer o treinador, para já, porque precisamos de matar o pai, matar o mestre, tudo mais, mas ao mesmo tempo, muitas vezes viramos-nos contra nós próprios, contra quem nos ensina, contra quem nos passa o testemunho, em nome de uma coisa que nos desagrada. Portanto, há aqui um lado que, pronto, nós estamos a fazer a revolução na direção certa. E estamos em ano de eleições americanas, portanto, talvez tenhas de recuperar a tua primeira na hora de comer o treinador. Deixa-me escavar um bocadinho no teu processo de descrever um texto, uma crónica ou outra coisa qualquer. Em termos práticos quase, começas no princípio e acabas no fim, ou avanças em modo retalho para trás e para a frente, completando um puzzle com muitas peças, que é uma coisa que os processadores de escrita dos computadores que usamos permitem e que os antigos dispositivos de escrita, como as máquinas de escrever, não permitiam. E esta imagem do computador e da máquina de escrever tem alguma razão de ser, porque já houve um espetáculo em que tu os puseste frente a frente, não é? Um computador e uma máquina de escrever. Era a coleção privada de Acácio Nobre. Como é que escreves? Primeiro, não é verdade que uma máquina de escrever não permita
não permita fazer isso. Porque o Acácio Nobre, por exemplo, estou a pensar no Acácio Nobre, foi feito com tesoura e papel. Sim. E um caderno, a mesma coisa. Portanto, Convida menos ao zapping, eu talvez. percebo, mas eu acho que, e é isso que é curioso, um computador não te deixa fazer nada que o teu cérebro já não fizesse, porque ele é feito e é desenhado por cabeças como as nossas. Portanto, torna-se, calhar, mais fácil, por exemplo, a revisão, não é? Torna mais fácil colar as coisas de um lado para o outro, mas se tu as quiseres fazer, faz, só demoras mais tempo. Mas isso às vezes condiciona muito, não é? O demorar mais tempo faz com que não faças ou que deixes de querer fazer. Depende de que tipo de escritora. Sim, sem dúvida. Ou seja, depende do que é que tu queres fazer, porque eu acho que não faço porque é fácil. Aliás, eu sou uma péssima utilizadora do computador, que são daquelas pessoas que não usam atalhos, porque não faz-lhe confusão dizer Ctrl-Alt, isso não quer dizer nada, Ctrl-Alt não quer dizer nada. Mas cortar, colar, quer dizer, portanto, sou daquelas pessoas que vais... É pena. Vais aos comandos mesmo, aos onde comandos está mesmo. escrito cortar. Exato, claro. que é triste, eu sei, mas pronto. Mas não faço puzzles, não trabalho muito por associação e tenho um grande respeito pelo texto, porque eu acho que não sou eu que escrevo. Isto agora parece assim uma coisa agora vinda lá do outro planeta. Deste a musa sobre ti. Não, também não deste nenhuma musa, mas os tempos, eu acho que nós não somos, ninguém é escritor, ninguém é artista, eu acho que nós somos todos escritores fantasmas do mundo. Não é por acaso que estás a fazer um mercado das madrugadas e estás cheio de aflições e depois vêm umas eleições e aquilo faz sentido. Não é porque estou tão sintonizada, sou tão boa que estou a perceber muito bem o que é que está a passar. Não é isso, é porque nós vivemos neste mundo, não vivemos noutro e, portanto, é natural que sejamos conduzidos pelos ares dos tempos, não é? Isto é tudo um bocadinho... Não vivemos em Marte, não é? Vivemos aqui. Portanto, sou muito formiguinha, trabalho todos os dias. Ou seja, não é uma coisa tipo, tenho um vibe, vem a musa, despe-se e eu escrevo numa noite sentada, não, de pé na escrivaninha. Na tua sim, e depois assim no Fernandinha. Nunca me aconteceu isso, é uma coisa assim muito trabalhosa, mas eu também respeito o que é que acontece. Às vezes o texto é que me diz para onde é que vai, e depois eu tenho que mudar, e por isso é que eu, às vezes até dá muito mais trabalho, porque se percebe que se tem que reescrever tudo. Está lá tudo, mas está tudo na ordem errada. E sim, o computador ajuda se fizermos copy-paste, mas também não ajuda nada se a cabeça for a minha e eu tiver 45 versões diferentes, todas elas com ligeiras diferenças e não fizer ideia onde é que as gravei. Portanto, também pode ser um caos e aí é muito bom ter o papel para me conseguir guiar. Portanto, isto depende um bocadinho. Ainda agora almas. também esteve em ser um espetáculo pela Companhia de Teatro da Almada chamado A Sorte que Tivemos, escrito a 4 mãos, ou a 8, não sei bem, entre ti, 4 pessoas, 8 mãos, né? Tu, António Cabrita, o Jacinto Lucas Pires e o Rui Cardoso Martins, encenação da Teresa Gafeira. E aí, como é que se compõe um texto repartido entre tantas cabeças? É diferente, porque neste caso específico foram pedidos 4 textos diferentes e a dramaturgia foi feita a posteriori, portanto, no meu caso era uma história até que eu já estava a trabalhar. Portanto, foi um processo bastante diferente e bastante mais literário do que dramatúrgico. E também foi uma encomenda. Temos mais uma encomenda aqui. Pois temos, agora pronto, já saí daqui fora, lá. É sempre assim, as pessoas têm sempre uma ideia errada de si próprias, portanto não há nada a fazer. Sim, foi mais uma encomenda. Há 3 anos tu publicaste um livro chamado IFAN, que foi escrito durante ou por causa de uma bolsa de criação literária que te foi atribuída pela DG Lab, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Uma bolsa de tempo, no fundo, não é? Tempo Eu diria que foi graças à bolsa, sim. Senão o livro teria demorado mais tempo, mas não foi por causa de... A minha pergunta é, como é que se vive esse tempo? Um tempo que é só dedicado, tem de ser só dedicado à escrita, até por razões contratuais. Acho que não podes fazer muito mais para além de escrever. Não podes, tens que parar mesmo. Lidas bem com isso e voltando à ideia da greve, não é? Parar, mas isso produzir. Era um luxo. Se me pagassem para escrever, nunca mais ninguém me via. Era eu, uma cabana, uma casa no campo, a Elis Regina a tocar. E, não é muito verdade, eu digo isto, mas depois eu adoro. Precisas de mundo. Preciso de mundo e a pôr-me a fazer muita coisa. Mas é um luxo, não é um luxo, aliás a palavra está errada, é mesmo, foi das poucas vezes, tirando as outras encomendas já que descobrimos todas, mas para todos os efeitos em 30 anos, 3, é uma por década, não é assim tanto, e não eram faustosas, não é? Com todo o respeito, e foram ótimas, mas não, quer dizer, não alimentam a casa, mas naquele ano eu pude viver só escrever, e isso só dá origem a uma relação de densidade, de profundidade, de rigor, que obviamente nos outros 30 anos, com todo o respeito, e adoro, gosto muito dos projetos que tenho feito, mas que começam a partir de 1 da manhã, quando
está tudo quieto e vão até às 5 e depois pegamos ao serviço, quer que seja que vamos fazendo, para pagar as contas, e é algo com o qual eu cada vez vivo pior, porque não só em relação a mim, em relação ao mundo. Acho que é muito estranho nós termos para aí, 80% da população que trabalha para ganhar dinheiro para depois poder fazer aquilo que quer fazer e que sabe fazer. Portanto, estamos todos a fazer coisas que não sabemos fazer assim tão bem para podermos fazer aquilo que sabemos fazer bem. E é uma pena. Não estou aqui a fazer um autoelogio, que também estou indiretamente, mas acho que escrevo melhor do que, por exemplo, sei lá, já fiz tudo, caterings, assim, nomeia algumas coisas que já fizeste e que já fiz muita coisa feito. no teatro, que tive muita sorte, trabalhei muito no teatro, desde parte técnica, parte de limpezas, parte de figurinos, parte de trabalhar para toda a gente, mas depois fiz catering, portanto aprendi a cozinhar, porque me disseram que era possível. Eu de um dia para o outro fui buscar uns livros e uns amigos e tudo. Também já fiz coisas também de trabalho de costureira, que também não sabia costurar, passei a aprender. E pronto, é um bocadinho assim, não é? Já trabalhei com muito orgulho a gerir redes sociais, que é uma coisa que eu sou incapaz, mas era de uma empresa de pastéis de nata no estrangeiro. Gerias as redes sociais a partir de Portugal, de uma empresa de pastéis de nata? Não, a partir da Bélgica. A partir da Bélgica? Não era gerir, tomava conta das pessoas que respondiam e que reclamavam. E era tema pastel de nata. Tema pastel de nata, sim, sempre pastel de nata, sempre sobre se estão bons, estão maus. E foi onde eu aprendi imenso, porque trabalhei para uma pessoa absolutamente maravilhosa e que me ensinou imenso e que tinha imensa paciência para mim, porque eu devia ser a sua pior trabalhadora, e ele sempre me defendeu, mesmo quando eu dava erros, porque ainda por cima era para traduzir para neerlandês, e percebi que o meu neerlandês é ótimo para me safar em qualquer coisa, menos em ser rigorosa. E pronto, tudo bem que o tema era pastéis de nata, portanto tinha a sua graça e o seu charme eu dar ali alguns erros gramaticais, mas pronto, não era a pessoa ideal. E fiz muitos trabalhos para os quais ele não era, de facto, a pessoa ideal. E como é que se diz pastel de nata em neerlandês? Disse pastel de nata. Não se diz, não se traduz. Não se traduz, ok. Mas foi, de facto, é constrangedor quando se sabe que não se faz o trabalho bem. E se nós imaginarmos que muitos de nós vivem a trabalhar em sítios onde acham e sabem, mais secretamente ou menos secretamente, que são incompetentes, porque eu sentia-me incompetente naquele trabalho. Não por ninguém, o trabalho era ótimo, dava imenso jeito, porque da cima era à distância, eu vivia entre 3 países, 4 vidas, 5, e foi um período especialmente confuso, e foi muito importante para mim aprender também um outro mundo, não é? Mais comercial, mas é muito duro uma pessoa sentir-se incompetente, e eu tenho a certeza que uma grande maioria das pessoas não pode fazer aquilo que sabe de facto fazer, e está em trabalhos onde ou é incompetente, e quando eu digo incompetente estou em versão autocrítica, nós sabemos quando fazemos coisas e fazemos mal, não é? Porque não sabemos fazer, porque não nos ensinaram, porque não gostamos, porque não somos talhados para aquilo, porque as mãos são pequenas e estamos a ter que fazer uma coisa, precisamos de mãos grandes, o que for, não é? Há milhentas razões para fazermos mal uma coisa. Da mesma maneira que há muito poucas oportunidades para fazer coisas boas. E portanto isso também foi uma ótima lição, entre outros trabalhos. Ou, por exemplo, perceber que fazer uma omelete é uma coisa que não é assim tão evidente. Ou perceber, por exemplo, que trabalhar, por exemplo, atrás de um balcão, para as mesmas pessoas com quem se trabalha depois como artista, que há ali um chip qualquer que muda nas pessoas e que, entrando atrás do balcão, podes ser insultada, e se estiveres do outro lado a fazer o mesmo trabalho que essas mesmas pessoas que te conhecem, de repente estás ótima. E Isso aconteceu-te? Isso aconteceu. E estás a pensar numa situação concreta na tua cabeça? Estou a pensar em defender técnicos que precisavam de ser alimentados e a ver artistas que achavam que podiam trazer amigos. Por exemplo, é uma coisa muito minúscula, mas isto à escala, uma escala assim maior, não é? Se nós pensarmos em todas as profissões, é chato que sejamos invisíveis. É a mesma coisa como, por exemplo, viver na Bélgica e em determinadas circunstâncias eu era internacional, portanto era chique, e noutras era imigrante. Sim. E a pessoa é a mesma. E isso fez-me muito bem, de certa forma, viver com a cabeça que está sempre... Eu era capaz de no mesmo dia, alguém dizer que maravilha, este livro é ótimo, e a seguir alguém dizer, não se percebe nada do que tu dizes, trocas tudo, os números todos, porque em Flamengo eu não sou tão despachada como em português. E, portanto, isso faz-me pensar, não é? A maioria das pessoas está deslocada, a maioria das pessoas não vive em casa, a maioria das pessoas não trabalha numa coisa onde se sente bem, a maioria das pessoas não tem dinheiro para de facto viver como gostaria. Quer dizer, isto só pode correr mal, não é? Tipo, o mundo só pode correr mal quando continua
a não apostar em condições mínimas para nós, pronto, só gostarmos de estar aqui neste mundo, não é? Assim, Passarmos um bom bocadinho. Passarmos um bom bocadinho. Ainda estás com um pé em vários países, nomeadamente na Bélgica, ou não? Estás cá? Estou cá desde julho passado. Ok. É o primeiro período da tua vida em Sim. muito tempo em que estás num sítio. Sim, com muito prazer. Sim, com muito Sim, prazer. Já sim. te estava a Foi uma cansar? decisão. Ok. Não, a vida só tem glamour, uma vida a correr de um lado para o outro só tem glamour assim nos filmes e depois nas biografias é giro dizer, vive entre Portugal e a Bélgica. Mas é só um terror financeiro, logístico e mental e físico. Por muito bonito que seja, e ainda bem que fiz isso e pronto, que aguentei momentos que foram mais difíceis e não me ter desligado daqui e não me ter ficado só num sítio. É ótimo, enriqueceu-me imenso. Acho que eu só escrevo como escrevo ou faço as peças que faço porque andei por aí a passear pelo mundo fora. Aconselho toda a gente a andar por aí a ver o que é que o mundo anda a fazer e que é muito diferente do que nós fazemos, mesmo num sítio tão próximo como um sítio europeu, como um sítio como a Bélgica. Mas não recomendo viver 2 vidas com meio ordenado, a pagar não sei quantas rendas e nunca saber onde é que está o quê, incluindo a tua cabeça. Portanto, é cansativo, é bonito, gostei, fiz enquanto pude, enquanto fez sentido. Está feito. Está feito. É uma nova fase. Tu és filha de 74, nasce 16 de março. Que é o dia da Revolta das Caldas, a tentativa de golpe de Estado frustrada, mas que foi uma espécie de antecâmara do 25 de Abril, o ensaio geral do 25 de Abril, que depois correu bem. Que memória herdada é que recebeste do teu ano de nascimento, do teu dia de nascimento e do que foi isso para os teus pais no contexto da tua família? Tenho várias histórias que apareceram, por exemplo, na peça da Teresa Gafeira, da Companhia de Teatro da Almada, mas que é sobretudo, o meu pai estava em Angola, a minha mãe tinha vindo para cá para me ter e, portanto, há várias histórias ligadas a esse ano e ao facto que eu acho maravilhoso. Aliás, o Mário Viegas tinha no seu fantástico Portugal Não, Europa Nunca. Não, é ao contrário, Europa Não, Portugal Nunca, que era ele fez uma campanha, não é, concorreu para as eleições, para as presidenciais e depois fazia este espetáculo todas as segundas-feiras no estúdio. Agora é o Estúdio Mário Viegas, na altura era teatro, já não me lembro como é que se chama, mas era a Companhia Teatral do Chiado, acho que era assim que se chamava, e entrava-se por cima, não se entrava por baixo. E ele dizia que a minha geração era a geração coitadinho, nós não pensávamos bem porque tínhamos ido todos para a manifestação do 1º de Maio ao colo dos nossos pais com meia dúzia de meses ou de dias e tínhamos caído, não é? Que eles diziam assim, 25 de Abril sempre, caiu. E eu faço parte dessa geração que caiu, porque de facto quando a minha mãe conta as histórias, acho fantástico que não só no 25 de Abril, eu acho que conta à minha mãe que eu ia levar vacinas, portanto devia ter 1 mês e pouco, e ela viu que estava tudo num grande alvoroço no dia seguinte e em vez de ir para casa, como estavam a pedir, fui a correr para os correios para telefonar ao meu pai a dizer aconteceu. Portanto, toda a gente recebeu a notícia em Serpa Pinto mais cedo, porque ela achou que era sensato ir com um bebé debaixo do braço para os CTT, dizer para os correios, dar a notícia, claro. E isso é muito... tem assim uma série de histórias assim. E depois o teu pai voltou? Voltou, claro. Mas viveste em Macau? Vivi em Macau, sim. 2 anos, dos 8 aos 10. Foi um período curto, mas marcante para ti? Muito. A minha imagem da infância é toda de lá. E provavelmente, eu acho que sou mais de lá do que de cá, estranhamente. Mas não sei porquê, também não sei. Mas acho que é muito provável que eu, se for viver para outro sítio, que seja para ali, para aquelas bandas, outra vez. Sim? Isso é uma coisa em cima da mesa? Não é consciente, acho que... eu gostava até que fosse mais consciente. Acho que eu fiz assim muito... Há assim um lado da minha vida que eu fiz assim um bocadinho por acaso. O que, pronto, correu bem porque tenho sorte. E os deuses estão... Os gregos e as gregas estão comigo, mas acho que às vezes podia pensar um bocadinho melhor, não é? Que eu queria fazer, não é? Aquela coisa que às vezes tenho assim imensa admiração, porque as pessoas dizem vou estudar isto e depois vou viver para aqui, depois vou para ali. Isto foi sempre tudo um acidente enorme de ir parar. Nunca decidiste? Nunca fiz uma decisão e eu quero muito ir para não sei onde. Mas no caso tenho vários momentos em que cada vez que vou de volta para o Oriente, penso, tenho que resolver aqui esta paixão, porque há aqui há um tempo, há uma sabedoria, há um ritmo
que me atrai muito e que me... Olha, que é o ritmo da escrita à mão, é o ritmo da caligrafia, é o ritmo da paciência, é o ritmo da... Não é esta velocidade. E eu cada vez mais, no outro dia estava a falar com um amigo, que é alguém que eu também admiro muito, que é o Leonardo Simões, que é diretor de fotografia e que é uma pessoa assim muito especial. E estávamos assim a discutir e cada vez mais, agora quando vejo as notícias, penso, e se isto tudo, não é? Eu defendo muito estas discussões sobre o que é a Europa, o que é que são certos princípios, certo? E se nós somos os que estão do lado errado da barricada, cada vez mais, com as últimas notícias, me ocorre esta ideia de que se calhar estamos todos a defender e a criticar e a usar argumentos que, na verdade, são só para nos sentirmos bem com a nossa consciência e com uma série de princípios e de modos de vida que queremos manter e que estão profundamente errados. Estão profundamente errados. Esta abundância está errada, este exagero, este excesso está errado, esta coisa da meritocracia está errada, esta ideia a velocidade, não é? A velocidade também não está. Nós não temos corpo para isto. Não é que não seja ótima, mas não temos corpo para isso. Portanto, se calhar tem que resolver isso de alguma maneira. Pode ser aqui, se calhar, mas se calhar com a cabeça lá no outro sítio. Por falar em resolver assuntos, tu assumiste a direção do Teatro Viriato em Viseu em março de 2020, mesmo em cima, não podia ter sido mais em cima do desabar da pandemia sobre não, todos foi nós. A primeira coisa que eu fiz foi fechar o teatro. A tua primeira decisão. Presumo que dirigir um teatro durante esse período tenha sido uma missão particularmente espinhosa. Como é que agora olhas para esses 2 anos, que terminaram também de forma abrupta? Já temos algum tempo de recuo. Como é que olhas para esse período e guardas algum ressentimento em relação a isso? Ao que aconteceu? Olha, como aconteceu? Nenhuma destas coisas, para já não foi espinhoso, não. Vou ser sincera, porque ainda no dia falava sobre isso. Eu adorei estar em Viseu. Foi uma proposta, quando me foi feita, era completamente impensável. Nunca tive, lá está, não estava nos meus planos, nem nos meus objetivos dirigir um teatro. E, portanto, curiosamente, foi até em conversa com uma produtora que também admiro muito e que trabalha nesta casa, que é a Eva Nunes, que me disse, e ela vai-me matar por eu estar a fazer esta citação com nomes e tudo, mas ela disse-me, se não aceitas, nunca mais me sentas neste café a dizer o que é que está mal no mundo e o que é que poderias fazer e não fazer, se depois, quando chega a oportunidade de fazer qualquer coisa, dizes que não porque achas que não é para ti. E ela tem muita razão. O máximo que podia acontecer era correr mal e pronto. Mas eu fiz muito de instinto. Para já conheci pessoas maravilhosas. Para já foi o meu primeiro regresso a Portugal, de certa forma. E é um mundo que eu gosto muito. Fiz amigos para a vida, conheci pessoas para a vida. E depois o que aconteceu foi... Eu não sabia nada sobre o métier de programar. Porque é muito diferente, por muito que digam o que quiserem dizer. Eu tenho a Prado, que é a associação onde eu trabalho com uma série de colaboradores, e nós, no fundo, fazemos programação também, pode-se chamar assim, porque colaboramos com imensas coisas, fazemos imensas atividades para além dos espetáculos e das criações, mas não tem nada a ver com ter um teatro que é regional, mas também é nacional, que tem uma enorme responsabilidade. E depois, neste período, né, porque eu posso dizer, agora já com imenso orgulho, ninguém sabia gerir um teatro numa pandemia. E se calhar eu vou dizer um grande disparate, mas se calhar era das pessoas mais qual é a palavra certa para não parecer tudo uma grande estupidez? Eu estava apta para fazer aquilo porque eu não tinha nada para trás, ou seja, não tinha nada... Já que ninguém sabia, porque não? Tu que também não sabias. Que também não sabia e não tinha nada para trás. Eu não tinha medo de perder nada porque não tinha nada. Tinha começado agora, vinha para ali assim com aquele ar assim ótimo de quem ia aprender com a programação que já lá estava. De repente a programação não se podia fazer. E começámos, e eu hoje olho para trás e penso, houve ali uma grande dose de loucura, porque nós 3 dias depois de fecharmos estávamos a fazer os consultórios literários, que eram peças ao telefone, e que tiveram um enorme sucesso. Depois fizemos os consultórios turísticos, onde pusemos 9 países, 4 continentes, e uma série de artistas no mundo inteiro a fazer viagens via WhatsApp e Telegram e Signal e tudo mais. E juntámos famílias que estavam separadas, portanto fizemos imensa coisa muito bonita e aprendi imenso assim em overdose, não é? Porque aprendi a fazer, aprendi a desfazer, aprendi a cancelar, aprendi a programar, e quando eu estava lançadíssimo para uma programação absolutamente lindíssima, tiraram-me o tapete. E isso é o lado feio deste meio, mas
enfim, aquilo que eu aprendi posso retomar noutro sítio, e neste momento faço a direção artística das Gaivotas com imenso prazer, com imensa carta branca, com imensa loucura. Portanto, para quem não sabe, o Espaço das Gaivotas é um espaço do Teatro de Praga, é um projeto absolutamente radical de serviço público que os Praga fazem, ou seja, com o apoio que têm e com a estrutura que têm. Acham que é importante haver um espaço no centro da cidade de Lisboa, no centro, não é? Nos tempos que correm, aberto só a artistas emergentes. E um dia telefonaram, foi a Cláudia Jardim que telefonou também completamente vindo. Eu já tinha dito, nunca mais faço isto de programação, porque eu acho, e acho que é uma questão que deve ser posta na mesa, que deve ser discutida, porque uma coisa é programar com o coração perto dos artistas e do que é preciso fazer, e acho que isso eu tenho e faço. Outra coisa é quando há outros objetivos que interferem. E eu sei que não podemos ser inocentes, mas também não podemos ser cínicos. E isso é uma batalha que eu tenho imenso orgulho, que é, não fiquei cínica com isto, já não Contra o cinismo. Contra o cinismo sempre. Mas com as Gaivotas à carta branca, e posso contar uma história que é muito bonita. A Cláudia Jardim telefonou-me, que é uma pessoa que conheço há muito tempo, com quem já trabalhei, e sempre falámos sobre tudo, de projetos, de livros, de poesia e tudo, e um dia disse-me: então, queres mudar o mundo? Que é uma coisa que nós dizemos com regularidade. Eu disse: claro, contigo, faça o que tu quiseres. Ela disse: queres ir para as Gaivotas? E eu pensei: isso não faz sentido nenhum. E pronto, e estamos num projeto novo e vamos remodelar e vamos, espero eu, agitar um bocadinho a cidade. Bater as asas. Bater as atas, exato. Patrícia, já continuamos para a parte final desta conversa. Vamos rapidamente convidar quem não esteve a ouvir o episódio anterior do Teatro, conversa com a Cuxa Carvalheiro. Quando eu nasci, achou que eu parecia um leitãozinho. Eles chamam aos leitões corruchos, corruchinhos. Corruchinha e ficou Cuxa. Liga ao rádio e está-se a passar qualquer coisa. Pronto, e depois foi aquela madrugada épica. Foi o dia mais feliz da minha vida, ainda hoje, passado 50 anos. Eu desde miúda mesmo me apercebi, primeiro que tudo, do racismo. Havia um cinema quase rudimentar e os negros ficavam do lado de trás da cortina, viam um filme ao contrário, no chão. A autoestima é uma coisa muito importante, mas é uma qualidade que eu à partida não tenho. Eu tenho que estar constantemente a fazer um exercício de acreditar em mim. Eu fico muito contente que as pessoas gostem de mim, mas há sempre uma dúvida, e muitas vezes o público acarinha aqueles atores que têm mais propensão para nos fazer rir, mas venera os atores e as atrizes que nos fazem chorar. E curiosamente é muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Cuxa Carvalheiro foi convidada no episódio anterior do Teatro, sempre disponível no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. E agora é o momento, Patrícia, não sei se tiveste tempo de pensar numa sugestão, uma cara aflita neste momento. Podes pensar no livro que está na tua mesa de cabeceira. É uma ideia, não sei. Estava a pensar, eu estou a fazer um clube de leitura de homens sem qualidades. Achei que era importante. Pronto, o homem sem qualidades, pronto, é a minha eterna proposta do Mozilla. Tenho assim umas paixões que são sempre recorrentes, mas andei à procura de obras de grandes, de autores e de autoras que fossem sobre homens, e digo homens, eu digo seres humanos, homens sem qualidades. E tens uma Kunaíma, tens o Homem Sem Qualidades, e posso sugerir um livro que eu acho absolutamente delicioso e necessário, que se chama Uma Conspiração de Estúpidos. Agora não acredito que me esqueci do nome dele, é o Jonathan, é um escritor de Nova Orleans que só escreveu este livro. E pronto, Uma Conspiração de Estúpidos é mesmo um livro absolutamente genial. Tudo o que houver do Cortázar deve ser sempre lido. Acho que em português a Raiuela se chama O Jogo do Mundo. O Jogo do Mundo. E pronto, quem tem um Cortázar tem tudo, e deve ter sempre um Cortázar na mesinha de cabeceira. Eu vou para livros porque acho que é assim uma coisa que se pode ler e fazer em qualquer altura, em qualquer sítio. E estava a ver se tinha assim uma ideia ótima, porque eu gosto de tanta coisa e tenho visto tanta coisa agora ultimamente que me tem assim muito fascinado. Acho que nós temos muita sorte e não temos noção da sorte que temos. Temos muitos poetas. Rui Caeiro, por exemplo. Ler a obra de Rui Caeiro é algo... Okay. Pronto, é assim uma experiência que não é normal.
Pronto, pode ser. Já fica aqui um ramalhete de Jonathan sugestões. O'Toole. John Kennedy Toole. John Kennedy Toole. Estou a ver com a ajuda de Não é cabo da nada atenção. Jonathan. John Kennedy John Toole. Kennedy Toole. É uma conspiração dos estúpidos. E para pessoas, lá está, que têm a oportunidade, nunca se sabe como isto é um podcast, pode acontecer, quem estiver em Nova Orleans deve comer um cachorro quente na rua onde tudo começa neste livro. Só para dizer porque é mesmo uma experiência que vale a pena ter. Ok, anotem, mesmo que não Exato, estejam lá, nunca anotem se naquelas sabe, um dia uma pessoa sítios a ir no futuro. Patrícia, há aqui um momento no podcast em que aparece uma pergunta deixada por alguém. Vai-te falar o Pedro Vieira. Ah, que lindo! Sou fã. Sem querer ser demasiado pessimista, eu diria que estamos a viver tempos especialmente sombrios. E a partir deste pressuposto, a pergunta que eu tenho para a Patrícia é saber se quando chegar o apocalipse, quando tudo terminar, se também haverá palmas como nos melhores espetáculos. Um abraço. Essa questão do aplauso, por acaso, é uma coisa... Assim, instintivamente digo já que sim. Mas eu acho que a gente vai começar a bater palmas antes. E por duas razões. Durante muito tempo, eu arranjava sempre maneira... Não sei muito bem porque eu acho que não consigo acabar as peças. Portanto, não havia aplausos. E depois o que acontecia, as pessoas gostam de agradecer. Que é uma coisa que eu aprendi a ter respeito, não é? É uma maneira de agradecer as pessoas aplaudirem, não é? Portanto, eu arrapava sempre a peça, ou alguém se ia embora, ou alguém ficava a comer, ou alguém não sei o quê, e as pessoas ficavam assim um bocado perdidas, tipo a querer bater. Sem perceber se era, Se era para bater palmas ou não. E é um bocado injusto. Eu achava aquilo muito bonito, porque não é preciso agradecer, porque não sei o quê, porque é conceptual, porque não sei... Mas na verdade, não é? É a mesma coisa, tipo, como uma pessoa sair de uma festa e não dizer adeus, também não se faz. E no segundo espetáculo em Aveiro, do Mercado das Madrugadas, aconteceu uma coisa absolutamente mágica. O espetáculo, pronto, era 25 de Abril, eram uns 50 anos, nós descemos a avenida, mas não a da Liberdade, mas a da Aveiro, com banners e tudo mais. Havia assim uma espécie de alegria no ar e já tínhamos estreado na noite anterior, sabíamos que resultava. E o espetáculo foi absolutamente mágico. E depois começámos logo todos a cantar. E claro, o espetáculo acaba, é inevitável. Pelo menos naquela noite, era 25 de Abril, portanto, de 2024. Acabou com o público todo a vir para o meio da praça e a gritar 25 de Abril, fascismo nunca mais. E vários de nós tivemos instintivamente a mesma questão que foi. Está tudo aos gritos, isto é lindo, mas como é que isto acaba? Não podemos acabar a morrer com agora só 25 de Abril. Assim. Ou seja, como é que acaba este grito? Ou ficamos aqui 2 horas e manifestamos e vamos sair, ou começamos a bater palmas. E começámos a bater palmas. E ao bater palmas, e foi mais ou menos instintivo de 2 ou 3 pessoas, começámos a bater palmas, caiu uma carga d'água, mas assim uma tromba d'água inacreditável durante 1 minuto. E as pessoas tiveram tempo de se afastar para as arcadas e de voltar para se abraçar e para festejar e para desejar boa sorte. Outras foram-se embora. E no dia seguinte fui beber um café ali num café na praça e houve uma senhora que disse: vocês são abençoados, não são? Portanto, eu imagino que o Pedro Vieira, e ele vai estar a rir-se quando ouvir, quando fala do Apocalipse, fala deste tipo de Apocalipse. Quando vier o Apocalipse, e nós vamos todos até ao Apocalipse, que é um bar, não é? Como se sabe, vai descer o bar final, o bar infernal, para nos levar a todos para uma outra dimensão. Vamos estar todos a bater palmas antes de começar, porque é no meio do barulho que nós somos sugados e depois acordamos em Marte ou noutro sítio qualquer. A questão das palmas do Apocalipse também tem... Quem é que fica para bater palmas, não é? Depois do Apocalipse. Pois, por isso é que eu estava a pensar, tem que ser antes, pois. Não é? Ou então, tinha um amigo que era físico quântico e que dizia que o grande sonho dele era descobrir tudo sobre o mundo. A fórmula total de como é que isto funciona e pensar, e morria. Portanto, é mais ou menos isto, quando o Pedro fez a pergunta, eu pensei, o Apocalipse é mais ou menos assim, não é? Tipo, vem e tu dizes, bates uma palma e foste. E já está. Patrícia, se pudesses ir viver para dentro de uma ópera... Que ópera? Ópera. Gostas de ópera? Adoro ópera. Gostavas de ir morar para dentro de que ópera? Isso é uma grande pergunta. É assim, eu vou ser muito, muito suspeita. Eu vivia nas óperas da Fátima, com quem eu fiz uma peça, não dentro das minhas, mas de qualquer uma que ela fizesse, que é uma grande compositora, jovem compositora, com quem eu fiz o Concílio Celeste há pouco tempo. Aliás, há vários compositores atualmente, por exemplo, outra coisa que ninguém sabe quase, não é ninguém sabe, lá estamos nós sempre a dizer que sabemos mais que os outros, que é uma coisa muito, muito irritante. O FIO, que é o Festival Informal de Ópera,
é organizado por uma série de compositores portugueses que fazem de 2 em 2 anos, compõem óperas, convidam escritores, fazem libretos em português e fazem ópera. A primeira foi em Braga, que fizeram uma série de sítios ao ar livre e foi lindo de morrer, porque era a cidade toda cheia na rua para ver óperas. Depois fizeram no Porto, acho que fizeram em Barcelos, e agora para o ano vão fazer, já não sei muito bem onde, também devia vir a Lisboa. E eu também tentei, por exemplo, que viessem a Viseu, na altura, mas vivia numa ópera assim, numa ópera contemporânea atual, mas assim de uma daquelas assim, mais clássicas, mais antigas. Eu sou mais quê? Pronto, o Turandot tira-me do sério. Eu vivia só na área do Nessun Dorma, porque até se aplica muito ao mercado das madrugadas, tipo, tudo preparado para o dia seguinte, para a madrugada seguinte, não dormir para depois atacar. Portanto, eu vivia dentro do Nessun Dorma. Ou então, se puder dizer outra, por acaso para eu ser mais sincera, já que estou aqui à procura, claro que podes. Vivia dentro do Cândido, do Bernstein. E acho que é também outro tema atualíssimo, que é esta ideia de que nós continuamos a achar que vivemos... Lá está, voltando à ideia de que se calhar estamos do lado errado da barricada, se calhar somos todos cândidos, estamos todos convencidos que este é o melhor dos mundos possíveis, ou neste caso, que este é o melhor dos modos de vida possíveis. E, entretanto, fazemos autos de fé, torturamos pessoas, mandamos mísseis para sítios onde as pessoas não se podem defender, fazemos boicotes a coisas que causam mais estragos do que salvam pessoas. Portanto, eu vivia dentro do Cândido, mas vivia dentro da última cena do Cândido de Bernstein. Podem lá ir ver, que é muito linda. Já agora, a ópera da Fátima Fonte, Concílio Celeste, outra encomenda, portanto. Pois 4. Patrícia. Exato, saio daqui com uma crise existencial a pensar, eu menti toda a vida sobre a minha conduta. Patrícia, obrigada por teres vindo ao teatro. Patrícia Portela foi convidada desta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Estamos de volta daqui a 15 dias e até lá estamos sempre no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigada, Patrícia. Obrigada.